Na sequência deste magazine de ténis, vamos falar um pouco mais em pormenor do programa Play and Stay, um programa internacional que chegou a Portugal há 5 anos. Boa tarde, Vítor Cabral. Boa tarde. Antes de mais, o que é exatamente o Play and Stay? Ora bem, o Play and Stay é um programa criado pela Federação Internacional de Ténis, portanto foi um programa que foi estruturado a pensar na iniciação de novos praticantes para a modalidade, criando condições mais favoráveis para essa aprendizagem inicial, sabendo que o ténis à partida é uma modalidade que se torna uma modalidade um bocado exigente em termos técnicos e, portanto, aquilo que a Federação Internacional seguiu foi aquilo que outras modalidades também já seguiram, mas com a diferença de criar um programa à escala mundial, ou seja, criar, digamos, uma referência mundial para esse programa. Bolas mais lentas, campos mais pequenos, vários níveis de progressão, portanto, basicamente é isto que o Play and Stay introduz. Este programa começou a ser estudado por volta do ano 2001-2002, Portugal aderiu a este programa ainda na sua fase de concepção em 2005, em 2007 foi o lançamento mundial, com a curiosidade de Portugal ter sido um dos países, aliás foi o único país que fez o lançamento no mesmo dia, no Estádio Nacional do Jamor, que a própria Federação Internacional de Ténis. Portanto, este é o programa. Aquilo que se viu no magazine, no fundo, são os derivados mais competitivos deste programa, ou seja, a utilização de bolas mais lentas e de campos mais lentos para criar competição, neste caso para os mais jovens, para crianças abaixo dos 10 anos. Mas o programa não se esgota aí. Hoje em dia qualquer pessoa, mesmo um adulto, chega a qualquer clube de ténis e de facto vai começar a aprendizagem do ténis não pela bola normal, provavelmente não logo no campo inteiro, mas provavelmente, e se tudo correr bem, com estas bolas um bocadinho mais lentas, que facilita bastante a aprendizagem. Portanto, basicamente o Play and Stay é isto. Avaliando um pouco quais são as diferenças, sobretudo na aprendizagem, que é aqui que me parece a grande diferença, entre a forma tradicional da pessoa que começa a jogar ténis, seja criança ou seja adulto, e a forma de aprendizagem no Play and Stay. As mudanças são dramáticas. Aliás, a Federação Internacional de Ténis, em conjunto com as várias federações nacionais dos vários países, Portugal incluído, começaram por fazer um estudo onde se verificava claramente que o ténis é uma modalidade que, embora seja uma modalidade atraente, tem tendência para ter uma taxa de desistência bastante elevada. E isso deve-se precisamente à exigência, digamos, em termos técnicos, exigência coordenativa da modalidade em si. E essa taxa, em algumas situações, a taxa de desistência nos 2 primeiros anos tem sido calculada à volta dos 80%, o que é dramático para qualquer modalidade, significando no fundo que só ficam aqueles que eventualmente terão mais talento, mas no entanto o talento nem sempre é uma coisa que se revela, principalmente quando os jovens começam muito mais cedo. E aquilo que nós verificamos com a introdução destas metodologias é que temos quase a taxa inversa, ou seja, neste momento a taxa de desistência modificou-se bastante, digamos, alterando dos tais 80% para cerca só de 20%, o que é bastante satisfatório. Pelo que eu percebo, um dos objetivos principais é não só fazer com que a prática seja mais simples, mas cativar as tais pessoas que chegam e fazer com que elas fiquem durante mais tempo. Exato, a ideia é essa e, aliás, tem sido conseguido esse objetivo? O próprio nome do programa diz isso, quer-se que as pessoas consigam jogar de imediato logo na primeira aula e que, de facto, continuem na modalidade, que é isso que se pretende. Apesar de estar o programa há 5 anos apenas a ser posto em prática, pode ser a curto prazo, mas já é possível ter resultados? É possível, de facto, ver-se esta inversão, digamos, e uma chegada de muito mais praticantes e uma viragem um bocadinho do conceito do ténis, sair daquele conceito mais tradicional de ser uma modalidade elitista, uma modalidade difícil, inclusivamente associada a classes sociais mais elevadas, para ser um desporto mais de massas, que é isso, no fundo, que a Federação Portuguesa de Ténis pretende para criar a massa crítica necessária para esta modalidade. Outra coisa que se verificou
foi também que a idade, digamos, de entrada dos mais jovens nos clubes tem diminuído, o que também é satisfatório. Ou seja, aqui há 5 anos atrás, aquilo que verificávamos é que havia uma percentagem bastante reduzida de crianças abaixo dos 10 anos, um universo estimado em cerca de 500 no país todo, e neste curtíssimo espaço de tempo já nos aproximamos das 5.000, o que é uma mudança muito grande. Isso tem a ver não só com a aplicação da metodologia nos clubes propriamente ditos, mas também com este circuito nacional sub-10, que é o Smash Tour, que tem mobilizado muito, conforme se viu na peça, os clubes e as famílias e os próprios jogadores. O Play and Stay pretende, provavelmente também, alargar um pouco mais o leque, fugindo à concentração dos clubes nas grandes cidades. Tem sido possível, ao longo destes 5 anos, ir recrutar praticantes de ténis noutras zonas do país, onde normalmente, por tradição, não se joga tanto? Estamos a atravessar uma época bastante difícil, aliás, a todos os níveis, e o desporto, obviamente, não foge às dificuldades do resto do país. Mas é um dos grandes objetivos da Federação Portuguesa de Ténis, essa descentralização, ou seja, procurar, de facto, o desenvolvimento do ténis noutras áreas do país. E aquilo que se tem verificado é que cada vez mais se foge daquela bipolaridade de Porto e Lisboa e começam a aparecer uma série de valores no Algarve, em Coimbra, em Aveiro, nos Açores, por exemplo, que têm um programa bastante forte, e tem sido bastante interessante observar isso. Claro que há zonas do país que ainda é preciso desenvolver. No caso específico, estou-me a lembrar da zona de Trás-os-Montes, por exemplo, de Viseu, de Castelo Branco, que são zonas que carecem do apoio da Federação e, de facto, temos que investir mais aí. Nesta altura, em número de praticantes, enfim, se tiver esses números de federados e não federados, quantas pessoas é que há a jogar ténis em Portugal? Existe um universo estimado de cerca de 150.000 praticantes. Desses 150.000 praticantes, calcula-se que cerca de 60% estão acima dos 40 anos. Portanto, é uma modalidade, tem estas características, é uma modalidade também de recreação e lazer, também para os adultos, não é só para os jovens. Desses 150.000 praticantes, estamos-nos a aproximar, neste momento devemos andar por volta dos 27.000 federados, portanto perto dos 30.000, o que também foi uma mudança de há uns 10 anos para cá, onde tínhamos cerca de 13.000. A grande mudança, digamos, demográfica que se tem verificado é precisamente nos sub-10, que têm subido exponencialmente graças a este programa, e é, obviamente, dos sub-10 anos que nascem os futuros campeões. Isto não descurando a questão dos adultos, que também são importantíssimos para a modalidade. Falou em futuros campeões. Portugal, apesar de, enfim, não é um país grande, mas há outros países pequenos de onde saem grandes jogadores. Nomeadamente, estou-me a lembrar, enfim, um exemplo muito flagrante da Suíça. Da Suíça, da Sérvia, da Sérvia, enfim, da própria Croácia, onde há jogadores por tradição. O que é que falta em Portugal para que nós consigamos ter, de vez em quando, um jogador a chegar mais longe? Em primeiro lugar, é preciso ter a noção clara que o ténis português está em subida a todos os níveis. Um exemplo claro disso tem sido, nos últimos 4 anos, entraram 3 jogadores no top 100, batendo o recorde do Nuno Marques, que durante praticamente 20 anos foi o único jogador que entrou no top 100. Ainda assim, esse crescimento parece muito lento. É um crescimento lento e salvo uma espécie de euro-milhões desportivo, que foi um bocadinho o que aconteceu à Suíça, de repente nascer um talento enorme do outro mundo. A única via, mesmo essa, é a via do trabalho, a via Mas já tiveram, antes do Roger Federer, já tiveram a Martina Hingis, claro que sim. Tem agora o Wawrinka também. A única, ser jogador de ténis, criar jogadores de ténis é algo muito difícil, é bastante duro, é uma coisa que exige muito sacrifício, muitas horas de trabalho, exige também uma cultura desportiva e, aliás, como falou, há muitos países de leste que têm essa cultura desportiva, o caso da Croácia, da Sérvia, de outros países, coisa que não existe tanto assim em Portugal.
Temos outras barreiras para além dessas horas de trabalho. O ténis é uma modalidade, nós estamos a trabalhar neste momento na área mais da iniciação e estamos a conseguir bons números, mas depois quem quer seguir para a alta competição tem que investir muito da sua vida, muito do seu tempo nesta modalidade. Aquilo que acaba por acontecer é que outra das grandes barreiras que nós encontramos, para além da óbvia barreira financeira, é de facto a barreira da escola. É difícil conciliar os estudos com uma carreira de alta competição. Isso tem a ver com uma política do Estado? Isso tem a ver claramente com uma política integrada do Estado. Nós não somos a única modalidade a ter esta dificuldade e eu acho que é fundamental nos próximos anos de facto conseguir resolver-se isso. Eu penso que também passará um bocadinho dentro do panorama político pelas autarquias, as autarquias cada vez mais pensa-se que virão a ter um papel a dizer nisto. Uma das grandes batalhas do ténis é entrar também nas escolas. Esta ligação a autarquias, escolas, federações poderá trazer a solução para isto. Mas é uma solução que urge, porque enquanto não se encontrar essa solução, perdem-se gerações de jogadores. Os jogadores que de facto entraram no top 100, temos 3 jogadores que entraram no top 100, 6 que estão no top 200, 2 deles são raparigas, 2 raparigas, a Michelle Brito e a Maria João Kohler, fazem-no com muito sacrifício, à custa de muito sacrifício e muito investimento pessoal. Aparentemente o ténis não é uma atividade, ou não é uma modalidade onde seja preciso investir muito para praticar, enfim, é uns ténis, uma raquete, um equipamento. Exato. Será depois, eventualmente, o aluguer dos campos, as aulas, mas para praticar de uma forma simples, se calhar não é muito investimento. Mas depois, os jogadores, para participarem nos torneios, para terem competição, para irem lá para fora, têm que eles próprios ser capazes de se autofinanciar. A partir dos 13, 14 anos, para quem de facto entra na via da alta competição, a coisa começa a ser bastante difícil em termos financeiros. Sabendo que ainda por cima o ténis a partir de um certo momento começa a compensar financeiramente. A estatística que nós temos é que a partir de um top 150 começamos a chegar ao break-even, ou seja, começa a compensar e a partir daí eventualmente esse investimento começa a dar os seus frutos. Mas para chegar até aí é uma caminhada extremamente longa e aquilo que nós temos verificado é que os nossos jogadores estão de facto a chegar próximos desse top 150, mas já numa idade relativamente tardia, com 26, 27, por aí afora, embora em alguns casos tenham entrado mais cedo, como é o caso do João Sousa, que neste momento até está a jogar o qualifying no Open da Austrália. Mas é um sacrifício muito grande, portanto, e o sacrifício financeiro. A Federação procura de alguma forma ajudar, mas essa ajuda é extremamente limitada porque não há fundos disponíveis para conseguirmos garantir para esses jogadores o apoio que eles na realidade necessitariam para ir para a frente. Para fechar, voltamos ao início, ao Play and Stay. Em termos de objetivos traçados até agora, para estes primeiros 5 anos, o objetivo foi alcançado, está além, está aquém das expectativas? Claramente este programa para a Federação Internacional de Ténis cumpriu os seus objetivos com excelência, até ultrapassou todas as expectativas, porque quando foi lançado não se pensava que iria acontecer aquilo que aconteceu no início de 2012, que as próprias regras do ténis foram alteradas para que os circuitos oficiais incluam, de facto, obrigatoriamente este modelo competitivo, que é um modelo competitivo que nós utilizamos nos nossos circuitos sub-10 anos desde 2006. Portugal, ainda por cima, tem sido pioneiro. Foi o clube, de facto, o país que fez o lançamento em simultâneo com a Federação Internacional de Ténis. Foi o país que fez o primeiro circuito mundial baseado nestas regras que, conforme eu disse agora, são regras do ténis propriamente dito, e também o primeiro país a lançar um programa de certificação de clubes. Neste momento existe um programa que de facto identifica claramente quais são os clubes que já estão a trabalhar com este programa e que está disponível no site da Federação Portuguesa de Ténis e que qualquer pessoa pode aceder para saber quais são esses clubes. De facto tem sido um sucesso, vamos ver o que é que nos reserva o futuro. Muito obrigado, Vítor Cabral, por ter vindo ao Desporto 2. Play and Stay está em marcha, é um programa que pretende recrutar cada vez um número maior de praticantes de ténis em Portugal. Para já está a resultar. Já a seguir, orientação.